Olá, queridos, que Deus abençoe a todos aí, derramando uma nova unção a cada dia. É uma alegria estarmos reunidos nesta nossa live dessa semana, uma vez que nós tivemos um final de semana poderoso na casa de Deus. Foi extremamente poderoso o que nós vivemos nesse último domingo lá na casa do Senhor, lá no templo sagrado, na rua Abílio José de Matos, 1721, bem ali em frente à antiga festa da ATM. Eu tenho sido assim agraciado por Deus com tamanhas palavras, revelações, e nós vivemos duas mensagens com o mesmo tema, porém com revelação diferente em cada culto. Já está chegando por aqui a nossa querida Rosângela Pereira, nossa querida amiga Dona Andréia, Fabiola. Ô Fabiola, que Deus abençoe você, abençoe aí o meu amigo Marcos, que Deus possa estar sustentando a sua vida e a vida da sua família. Já chega também por aqui a nossa querida Dona Alda. Eu quero fazer um pedido muito especial a todos vocês nessa noite. O Senhor Deus me deu uma revelação profunda e eu queria convidar você a abrir uma sala de vídeo agora. Abra uma sala de vídeo. Vai ser algo importante o que Deus vai falar ao nosso coração nessa noite. Já temos aqui também a Rayane, juntamente com a dona Rosana, que já está conosco, nos acompanhando. E eu quero começar essa nossa ministração de hoje falando sobre algo impactante que Deus me deu agora às 18 horas em uma revelação. Eu estava justamente retornando para casa às 19 horas para vir para cá para fazer a live com vocês. Quando eu passei em um lugar e Deus começou a falar no meu coração naquele lugar. Eu parei alguns minutos e Deus começou então a falar no meu coração sobre aquele lugar. Já chegou por aqui a Denise, nossa querida Denise, nosso querido pastor Paulo César. E eu quero começar hoje, então, essa nossa live, contando uma história para vocês de um menino que tinha um sonho. Esse menino, ele tinha um sonho. E que sonho era esse? Ele queria que fosse construir um hospital na cidade onde ele mora. Porque o irmão dele sofria de bronquite asmática e não tinha posto de saúde, não tinha hospital, não tinha nada perto. E todas as vezes que o irmão tinha aquela crise, era muito complicado, porque era muito longe e precisava de ajuda de pessoas para chegar até esse local. Então esse menino, ele decidiu fazer algo em prol do sonho dele. Ele disse o seguinte: eu vou fazer alguma coisa para o meu sonho se tornar realidade. E ele decidiu: eu vou comprar caneta e vou vender caneta no sinal. Quando eu sair da escola, eu vou vender caneta no sinal, porque eu preciso construir um hospital aqui na minha cidade. Assim ele fez. Ele falou com a sua mãe: mãe, eu vou chegar em casa um pouco mais tarde, porque eu vou vender caneta no sinal. A mãe dele não indagou muito, mas achou interessante a ideia dele de vender caneta e deixou. Assim ele fez. Gabriel já está por aqui, Tatiana já está por aqui, outros irmãos, Guilherme já está por aqui, outras pessoas já passaram por aqui. E eu quero continuar então contando para vocês essa história. Ele comprou a caneta e foi para o sinal então vender a caneta. Que Deus abençoe você, Léo Medeiros. Ele foi vender caneta no sinal. Quando ele está vendendo caneta, ele se aproxima. As primeiras pessoas, ele vai falar com um senhor que parou um carro muito bonito. E ele disse para esse senhor: senhor, posso dar uma palavrinha com o senhor?
O moço abaixa o vidro e para ouvir ele. Ele diz assim, olha, é que eu tenho um sonho e eu queria pedir ajuda do senhor para me ajudar a realizar esse sonho. Aquele homem olhou para ele assim, meio que de rabo de olho, e disse para ele assim, que sonho que você tem? Eu tenho um sonho de construir um hospital aqui nessa cidade. Aquele homem olhou para ele, deu um sorriso aquele sorriso de uma pessoa que não construiu um hospital vendendo caneta. E ele então vira para aquele garoto e pergunta, qual o seu nome? E ele diz assim, meu nome é José. Você quer construir um hospital vendendo caneta? Ele diz, sim, eu quero vender caneta para construir um hospital. E o senhor pode me ajudar nesse projeto. Aquele homem, então, olhando para ele, disse assim, quantas pessoas já tem no seu projeto? E ele disse assim, olha, até agora ninguém. O senhor é a primeira pessoa que eu estou chamando para fazer parte do meu projeto. Aquele homem, então, olhou para ele, sorriu e disse o seguinte, olha, vamos fazer o seguinte. Você está vendendo caneta aqui? Vai ficar vendendo caneta aqui no sinal? Ele disse, sim, eu vou vender caneta aqui sempre nesse horário que eu saio da escola, vou vir aqui, vou vender caneta aqui para poder realizar esse sonho. Aquele homem, então, disse para ele o seguinte, quando você conquistar a primeira pessoa para te ajudar no seu sonho, então eu compro caneta para te ajudar também. Aquele garoto não entendeu muito naquele momento por que aquele senhor fez isso, porque ele tinha chamado ele para participar do sonho dele e ele seria o primeiro a participar daquele sonho. O homem então fechou o vidro e foi embora. O garoto continuou vendendo caneta no sinal e sempre falando do sonho dele, falando do sonho dele, falando do sonho dele. Até que uma pessoa parou e filmou aquele garoto. E ele então conta o sonho dele, que o sonho dele era de construir um hospital, porque o irmão dele tinha problema de respiração, aquela coisa toda, e quando dava crise tinha que ir para muito longe, era difícil. Aquela pessoa filmou e colocou nas redes sociais. Por isso que eu estou te pedindo para você abrir uma sala de vídeo agora. Porque você não sabe a importância de uma sala de vídeo ou de você convidar ou compartilhar esse link com pessoas. No final você vai entender. Aquele garoto, então, com aquele vídeo, se espalhou na rede social. E chegou, então, um empresário muito rico mesmo, viu aquele vídeo, se sensibilizou com aquela história e foi até o sinal para conhecer esse garoto. E quando ele chega lá, o garoto sem saber de nada, ele abre o vidro perto do garoto, pergunta o que o garoto estava fazendo ali, e o garoto conta o sonho para ele de novo. O garoto contou todo o sonho. O meu sonho é construir um hospital, por isso que eu estou vendendo caneta, porque meu irmão, ele conta toda a história. Aquele homem então vira para aquele garoto e diz, olha só, o seu sonho vai se realizar. Eu vou construir esse hospital, ok? E eu só quero então te pedir o seguinte, que no dia você escolha algumas pessoas para participar da inauguração do hospital e que você escolha o nome do hospital. Tá ok? Aquele garoto ficou muito feliz. Muito feliz. Um tempo depois, coisa de um ano e pouco depois, estava construído o hospital. Veio o tal dia, o dia da inauguração. O dia que seria inaugurado aquele hospital, e uma pergunta se fazia. Qual era a pergunta? Qual é o hospital? Porque aquele empresário, ele construiu o hospital naquela cidade, mas ele disse que o nome só saberíamos no dia em que aquele menino estivesse ali. Ele que ia dizer qual era o nome do hospital. Assim foi feito. Chegou o grande dia, o dia da inauguração do hospital, e então aquele menino convidou algumas pessoas. Sua mãe, seu irmão,
e convidou aquele primeiro senhor que parou no sinal quando ele ofereceu a caneta. Só que aquele senhor não sabia quem tinha convidado ele e quem tinha chamado ele para fazer parte da tribuna de honra. Colocou seu belo smoke, muito feliz com o convite. Ele vai para a inauguração do hospital, sem saber quem convidou ele. Mas eu fui convidado VIP, eu estou aqui na tribuna de honra. E ali então, queridos, na hora da inauguração, vem o grande empresário que construiu o hospital e começa então a fazer um discurso. E sobre aquele discurso, ele começa a falar daquele garoto. Ele começa a falar do que ele viu naquele garoto, daquele garoto que estava vendendo caneta para construir um hospital. E ele estava muito longe quando aquele vídeo chegou até ele. Mas quando ele viu aquele vídeo, ele se sentiu sensibilizado com aquela história. E ele decidiu então construir o hospital. E está aqui hoje a pessoa que é verdadeiramente o pilar da construção desse hospital, que é o José. Vem cá, José. Aí chamou o José foi lá. Nesse meio tempo, o José vai, todo feliz, sem saber muito o que falar, aquela coisa toda. E então perguntaram para o José, por que você decidiu vender caneta no hospital? Aí ele disse, como diz aqui o nosso querido amigo empresário, eu estava vendendo caneta porque eu queria construir um hospital aqui na nossa cidade, porque meu irmão ele tem esse problema, tal. Então ele contou a história toda. Então algumas das pessoas viraram para ele e disseram assim, mas você não se sentiu com vontade de desistir desse sonho, não? Não foi muito difícil para você nesse início? Você não pensou em desistir desse sonho? E o garoto disse assim, olha, quando eu comecei, no primeiro dia, eu falei com uma pessoa. E essa pessoa, eu até convidei ele para estar aqui hoje, na inauguração desse hospital. Nesse meio tempo, aquele senhor que foi a primeira pessoa, que disse que só ajudaria ele depois que ele conseguisse alguém, ele começa a chorar. Ele começa a chorar copiosamente em cima ali, naquele palanque. E as pessoas ficam assustadas, pensando que ele estava o quê? Emocionado com aquela história. Mas nada. O que estava acontecendo é que ele se lembrou totalmente do que ele tinha feito lá naquele dia no sinal. E o garoto então continua contando, dizendo que a primeira pessoa que ele tinha colocado um desejo no coração dele. E que desejo era esse? Que a primeira pessoa que me ajudasse no meu projeto, quando a gente fosse inaugurar o hospital, eu ia fazer de tudo para que o nome daquela pessoa fosse colocado como o nome do hospital da nossa cidade. Meus irmãos, naquele momento, aquele homem desabou. Desabou. E muito envergonhado, ele não dava uma palavra. Hoje às 19 horas, o Senhor Deus falou comigo novamente sobre sonho. Ele começou a falar ao meu coração sobre sonho. Ele começou, eu dirigindo, vindo para casa, correndo para fazer essa live. Correndo, forma de dizer, né? Dava tempo. Ele começou a falar no meu coração sobre o sonho. Como anda o sonho que eu te dei? Como anda o sonho que eu coloquei no seu coração?
Eu fui ler a palavra e buscando um pouco aqui as referências, e eu cheguei ao entendimento, lendo os textos, que Deus ele fala com as pessoas através dos sonhos e através da interpretação do sonho. Tem pessoas que têm o dom de sonhar e tem pessoas que têm o dom de interpretar o sonho. Hoje eu quero falar com vocês sobre isso, sobre sonhos. Como anda o seu sonho, João? Como anda o seu sonho, Rosângela? Fabiola? Rayane? Denise? Tatiana? Paulo? Deixa eu passar o nome aqui para ver se eu pego todo mundo. Adriana Araújo? Paulo Coutinho? Léo Medeiros? Elisângela e Edmar? Alda Custódio? Edna Vieira? Guilherme Santos? Tatiana? Denilson? Pastor Denilson? Gabriel Rodrigues? Glória Maria? Pastor Paulo César? Já falei Denise, já falei Rayane, já falei Fabiola, Brum, Rosângela, Andréia. Como anda o sonho de vocês? Aquele garoto, ele chamou um homem para participar do projeto dele. E ele já tinha um desejo no coração. E qual era o desejo do coração dele? A primeira pessoa que me ajudar no meu sonho, que me ajudar no meu projeto, eu vou fazer de tudo para que ela leve o nome lá naquele hospital. E o que aconteceu nesse momento? A primeira pessoa que poderia fazer parte daquele sonho, daquele projeto, não quis fazer parte do projeto daquele garoto. Não sabia que aquele projeto seria um projeto que iria se realizar. Deus tinha dado um sonho àquele garoto, assim como Deus deu sonho para você e deu sonho para mim. Agora, eu estou falando com quem? Com pessoas que estão esperando alguém acreditar no seu projeto para você continuar? Ou pessoas que acreditam no projeto e mesmo que não tenha ninguém acreditando, ela continua sonhando? Com quem eu estou falando essa noite? Quem é que está me assistindo nessa noite? Você, quando encontra alguém que não acredita no seu sonho, que não acredita no seu projeto, você bota a caneta debaixo do braço e volta para casa? Ou continua no sinal lutando pelo seu sonho, lutando pelo seu sonho, lutando pelo seu sonho? Meus irmãos, foi isso que Deus falou comigo hoje, às 19 horas. Você não teve um sonho porque quis. Fui eu que coloquei esse sonho no teu coração, Marcos. Fui eu que coloquei esse sonho em você. Agora, há tempo para tudo, há uma preparação para tudo isso. É claro que hoje eu quero falar de José, sim. Gênesis capítulo de número 37, no versículo de número 5, eu vou falar de José, porque as primeiras pessoas que ele contou o sonho dele foi para quem? Foi para os irmãos. Gênesis 37, 5. E o que aconteceu com o sonho de José na versão dos irmãos? Nenhum dos seus irmãos abraçou a causa dele. Você é aquele que sonha, mas quer que a sua família abrace a sua causa. Será que você não está entendendo? Deus deu sonho para você. Quem tem que correr atrás do seu sonho é você. E se ninguém quiser abraçar a sua causa da sua parentela, continue indo na direção do seu sonho. Gênesis 37, 5 diz: sonhou também José um sonho e contou aos seus irmãos.
E o que o sonho de José fez com seus irmãos? A Bíblia diz que o sonho fazia o quê, pessoal? O sonho aborrecia. Quando Deus escolhe pessoas que dá sonho audacioso, sonho grande, sonho realmente de coisas grandes, esse sonho incomoda pessoas. Incomodou aquele homem no sinal. Incomodou os irmãos de José. O que fizeram com ele? Venderam ele. Você sabe o que eles pensaram? Primeiro, vamos colocar José num poço, num buraco. Porque se ele naquele poço morrer, o que vai acontecer? Morre o sonho. Depois Rubens, o irmão, disse o quê? Não podemos fazer isso. Vamos vender ele com o mercado. Pelo menos ele vai estar em vida. Venderam José. Tiraram a liberdade e colocaram ele agora em prisão. Um homem que era livre, agora se tornou escravo. Motivo de sobra para abandonar o seu sonho. As coisas começam a caminhar. Ele vai parar na casa de Potifar. Na casa de Potifar, conhecemos a história. Ele começa a ser um grande administrador. A mulher de Potifar inventa aquela mentira. José, mais uma vez, vai pagar um preço pelo seu sonho. Sai do conforto da casa de Potifar e agora vai para a cadeia de Faraó. Na cadeia de Faraó, o homem José, que tinha tido um sonho, começa agora a ter uma grande bênção de Deus sobre a sua vida. E eu e você, no final dessa live, vamos pedir essa bênção a Deus. E que bênção é essa? Quem sonha também tem dom de interpretar sonhos. Guarde isso que eu estou te falando. Lá em Gênesis 41 agora, a Bíblia fala no versículo de número 12, que José começa a interpretar sonhos dos presos. Gênesis 41, 12, estava ali conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda, contamos-lhes e interpretou os nossos sonhos. Cada um interpretou o sonho conforme o seu sonho. E ele diz o que, pessoal? E como ele nos interpretou, assim se foi. O que acontece no versículo de número 14? Então enviou Faraó a chamar José, e fizeram-lhe sair logo da cova, e barbeou-se, mudou-se as suas vestes, e veio até a Faraó. Vamos parar por aqui que agora o negócio vai começar. Prepara a orelha aí que o cajado vai descer agora, meu irmão. É isso mesmo. Eu tenho falado aqui para várias pessoas, nós temos cuidado de pessoas. E nós temos visto pessoas que são prostradas, depressivas. Pessoas que são pessoas sem vontade de vencer. Aquele homem chamado José, ele tinha uma vontade de vencer no coração, botaram ele na cova, botaram na cadeia, pintaram 7 na vida de José. Mas o que aconteceu com todas aquelas lutas? Ao invés do sonho morrer, ele agora recebe uma nova qualidade, a de interpretar sonhos. Queridos, está na hora de você começar a pedir a Deus essa direção para interpretar sonhos. Interpretar as visões que Deus tem te dado. Está na hora de parar com essa palhaçada, me desculpa a expressão, de depressão. Porque eu sempre digo o seguinte, irmão, não se ofenda, mas para mim, depressão é covardia. É a pessoa que não quer lutar. Porque motivo para ficar depressivo teve o José, foi vendido pelos irmãos. Motivo para ficar e querer morrer teve José. Depois que as coisas melhorou um pouquinho, ele sofre novamente a traição lá da mulher de Potifar,
volta para a cadeia. Então, se tem um homem na Bíblia que teve motivo para ter depressão, teve motivo para desistir da vida, motivo para não acreditar em sonho, esse homem se chama José. Mas sabe por que José, ele não desistiu do sonho dele? Existe uma genealogia. E nem todo mundo que está na igreja tem essa genealogia. Isso daqui me chamou muita atenção. Quem era o pai de José, você lembra? O pai de José se chamava, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. O pai de José era Jacó. As 12 tribos de Jacó, conhecemos na Bíblia. José era filho de Jacó. Jacó era filho de quem? Cadê Ricardo? Ricardo que gosta desse personagem aqui. Jacó era filho de quem? Jacó era filho de Isaac. Lembra? Isaac? Aquele a quem Deus falou: não desça ao Egito, fica na terra, planta no deserto, e você vai triunfar no deserto. A Bíblia diz que no deserto, Isaac se tornou o homem mais poderoso da terra, a ponto dos seus inimigos chegarem para ele e dizer: olha, aparta-te de nós, porque você é muito poderoso, você triunfa, você prospera no deserto. Olha, em nome de Jesus. É isso. Existe uma genealogia de fé. Eu e você vamos triunfar em cima da pandemia. Amém? Vai dizendo amém aí, vai concordando, vai ligando na terra. Nós vamos triunfar em cima de toda essa pandemia. Acabou? Não. Significa então que José era o quê? Neto de Isaac. E quem era o pai de Isaac? Você sabe quem era o pai de Isaac? O pai de Isaac nada mais, nada menos era quem? Abraão. Nosso pai da fé. Nosso pai na fé. Abraão era bisavô de José. Agora eu te pergunto, cadê os outros irmãos? Cadê os outros? Não eram também netos e bisnetos dos mesmos patriarcas? Os 11 irmãos não eram ali netos de Isaac? Não eram também bisavô, né? O bisavô deles não era Abraão? Mas como que apenas um de 11, apenas um herda a fé? Por que os outros 11 não herdaram a mesma fé? E eu tenho a resposta para isso. Sabe qual é a resposta para isso, Andréia? Sabe qual é a resposta para isso, Paulo? Sabe qual é a resposta para isso, pastor Paulo, pastor Denilson, pastor Gilberto, Tatiana, Gabriel, Rosana, Rayane? Sabe qual é a resposta para isso? Sonho. Dos 12, o único que sonhou foi José. O sonho mantém a sua fé ativa. O sonho mantém você com vontade de viver. O sonho faz você passar por cima das dificuldades. O sonho te enche de esperança para um novo dia. O sonho não deixa você ficar trancado num quarto com essa condição de depressão. Sonhe, ouse sonhar, deseje sonhar, volte a sonhar, busque a realização do seu sonho. Sai da caverna e vai buscar o teu sonho, Elisângela. Vai buscar o teu sonho, Edmar. Vai buscar o teu sonho, Denilson. Vai buscar o teu sonho, Marcos, porque o sonho nos mantém de pé na visão dos nossos patriarcas. O sonho é tudo que você está precisando novamente, Fabiola.
É tudo que você está precisando novamente, Léo, Gabriel, Ricardo, Denise, Tatiana. Aonde estiver chegando hoje essa live, você precisa voltar a sonhar. Você precisa voltar a trabalhar pelo seu sonho. Acreditar no seu sonho. Vai ter pessoas que você vai chamar para o seu projeto e elas não vão fazer parte? Sim, vai ter pessoas que você vai chamar da sua casa, do seu trabalho, colegas, pessoas até que você considera muito amigo, mas que não vão fazer parte do seu sonho. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque Deus está te preparando para interpretar sonhos. E isso é tremendo. Quando você chegar nesse estágio de começar a interpretar, ter visão, entender as coisas que estão acontecendo ao seu redor, é a hora que o seu sonho vai se tornar realidade. Quando você consegue enxergar Deus, quando você consegue enxergar solução, quando você começa a enxergar vida, revelação bíblica, é a hora que o seu sonho vai se realizar. Primeiro você sonha, depois você se torna intérprete. Olha o que a palavra de Deus nos diz. Gênesis 41, versículo de número 14. Então enviou Faraó e chamou José. E lhe fizeram sair da cova. Eu gosto desse versículo. Eu acho que você tinha que gostar desse versículo também. Sabe por quê? Porque diz assim: fizeram José sair da cova. Não colocaram ele lá. Ele não ficou preso naquela situação? Ficou. Mas o sonho não morreu. As pessoas podem te lançar na cova. Se o sonho não morrer, as mesmas pessoas vão ter que tirar você da cova. Elas mesmas vão ter que olhar para você. E sabe o que é interessante nessa palavra? Continue comigo, por favor. Eu gosto demais desse versículo. É que a primeira coisa que fizeram foi tirar ele da cova. A segunda coisa que fizeram foi o quê? Barbeou-se. Jacó devia estar o quê? Feio. Jacó devia estar todo barbeado. Qual foi a segunda coisa? Cuidar da aparência. A Bíblia diz o quê? Não podemos levar ele à presença de Faraó desse jeito. Vamos ter que fazer a barba dele. Vamos ter que dar banho nele. Vamos ter que dar outras vestes para ele. Porque ele não pode chegar diante de Faraó do jeito que ele está. Meu irmão, em nome de Jesus, pelo amor de Deus, sai desse marasmo. Vai cuidar desse cabelo. Vai cuidar da sua aparência. Vai cuidar da sua vida. Vai fazer uma caminhada. Vai fazer uma ginástica. Vai corrigir a sua alimentação. Sai desse marasmo que você está vivendo, porque Deus quer realizar o seu sonho. Sai desse cômodo, sai dessa meninice, sai dessa depressão, se levanta. Eu não estou nem aí para a pandemia, é tempo da gente vencer e é agora. É o deserto, então é nesse deserto que nós vamos vencer. Gênesis 41, para a gente encerrar. Versículo de número 38. Esse versículo é poderoso. Pois agora Faraó diz assim: disse Faraó aos seus servos: acharíamos um varão como este? Acharíamos um varão como este? Em que haja nele o quê? O Espírito de Deus. Eu quero terminar a nossa live falando para você o seguinte: ninguém vai acreditar no seu sonho se não ver Deus em você. As pessoas precisam ver Deus em você, ver Deus em mim. E aí elas vão acreditar no nosso sonho. Volte a sonhar.
Que Deus abençoe a todos. Eu não vou orar por ninguém. Eu não vou orar por ninguém hoje. Tá me ouvindo? Você é uma benção. Só precisa se posicionar em relação a isso. Eu vou encerrar a nossa live. Tá doente? Quando eu encerrar, manda a doença embora. Eu vou encerrar a live. Tá desempregado? Manda o desemprego embora. Se posicione diante do seu sonho. Rua Abílio José de Matos, 1721, quarta-feira, 8 da manhã, depois de 19h30. Domingo, 8 da manhã e 18h30. Santa Ceia do Senhor. Sai e vem cultuar o Senhor conosco. Que Deus abençoe a todos. Tchau.